Inimigo, um destino, uma capa e um pouco de vinho. Graça e paz a todos. Está começando mais um Conectados na Palavra. Aqui que vos fala é o Digão, Inê, Pastor Márcio Medeiros. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações, dê um like. Seja abençoado com esse conteúdo top aí pra vocês. Tem aqui, ó, falando da caneca, né? Tem a caneca aí, ó, Conectados na Palavra. Vai ser sorteado aí mais pra frente aí nos próximos vídeos. Compartilhe aí esse link aí. Peço pro pessoal se inscrever no canal, que vai estar concorrendo a essa caneca aqui. Não é? Também já agradecendo o pessoal. Alcançamos nosso primeiro objetivo, que era 100 inscritos, né, irmão? E queremos agradecer a todos vocês que se inscreveram e continuem divulgando, porque eu tenho certeza que esse canal tem sido bênção na vida de vocês e que há de ajudar muitas pessoas ainda esse canal. Né? E assiste lá os vídeos anteriores, se você não assistiu ainda, para você ficar por dentro daquilo que está sendo falado. Certo, pastor? Correto. Hoje o assunto é ressurreição. Um assunto mais complexo um pouco do que os demais. É até um pouco mais extenso também. Ressurreição, eu vou explicar o termo, primeiro, significado da palavra, depois dar prosseguimento. Ressurreição vem da palavra do latim resurrectio, significa levantar os mortos do sepulcro ou da sepultura. A ressurreição é uma doutrina fundamental do cristianismo. É o pilar do cristianismo. Por quê? Porque se não há ressurreição, se Cristo Jesus não ressuscitou, logo ele não é Deus. Ele vai ser igual ao Maomé, igual ao Confúcio, enfim. Um grande líder, mas não ressuscitou. Mas nós conhecemos, sabemos que Cristo ressuscitou. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então é Deus. Podemos confirmar isso. Por isso, e porque diz que nós também vamos ressuscitar, os que dormem vão ressuscitar, é que é uma doutrina fundamental do cristianismo. Porque se não houver ressurreição, não tem cristianismo. Pastor, e é isso que diferencia das outras religiões, né? Nós temos o Cristo como... Exatamente, Digão. Eu não vou aqui falar das outras religiões, só citei esses dois nomes, porque eles morreram e ficaram na sepultura. Não saíram de lá. Nem depois de 3 dias, nem depois de 3.000 anos. E Jesus, conforme havia dito, saiu da sepultura depois de 3 dias. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ressurreição, então, é o pilar do cristianismo. Eu tenho aqui 4 motivos ou 4 razões para comprovar que a ressurreição é o pilar do cristianismo. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. E como diz o texto de 1 Coríntios 15, 14, a vossa pregação é vã. É claro que Paulo, quando cita isto, né, e digamos, ele está fazendo uma colocação retórica, porque ele sabe que Cristo ressuscitou, porque ele mesmo, nesse texto, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre isso enfaticamente, que Cristo ressuscitou. Por que então dessa colocação? É porque era o contexto histórico e o contexto cultural de Coríntios é que ele exigia que ele falasse com essa veemência e desta forma, porque havia alguns que não acreditavam na ressurreição, nem de Cristo e nem de seus próprios corpos. Então Paulo começa a dizer sobre isso. Então o primeiro motivo é esse, é que a nossa pregação não é vã, a nossa pregação ela é eficaz, ela é poderosa, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então tá aí, já para explicar. O segundo motivo, a segunda razão, é parecido com esse. Se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição, logo a nossa fé é vã. E aí, 1 Coríntios 15, 17, diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, nós permaneceremos em pecado. E o versículo 18 diz, digamos, e logo a nossa esperança foi-se, acabou. Mas como Paulo, novamente eu digo, fazendo uma colocação retórica, ele está afirmando que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Logo, a nossa fé não é vã. A nossa fé é real, é efetiva, é eficaz, é poderosa, porque Cristo ressuscitou. E como diz o versículo 17, nós não permaneceremos em pecado. Muito ao contrário disso, nós somos libertos dos nossos pecados. Fomos perdoados dos nossos pecados
pela ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Né? E o versículo 8 diz que se ele não ressuscitou, não havia esperança para nós. Mas a Bíblia diz que ele é a nossa viva esperança. Por que é viva? Porque ele ressuscitou. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo está em 1 Tessalonicenses 4,14. Que diz o quê? Que Cristo é a nossa garantia. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Olha o que diz o texto. Cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Cremos também que os que dormem no Senhor também ressuscitarão. E Deus os trará juntamente com Ele. Ou seja, é bem claro e enfático quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. Cremos que Cristo ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Cremos também que os que dormem ressuscitarão e que Deus os trará com Ele. Ou seja, não há nenhuma dúvida, mas há uma garantia: se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, como diz o texto bíblico. Então não há dúvida. Então esse é a terceira razão, o terceiro motivo do quê? De que a doutrina da ressurreição é o pilar do cristianismo. E essa garantia é maravilhosa, porque Ele ressuscitou. E a quarta razão é que a sua ressurreição, e pela sua ressurreição, Ele nos gerou de novo para uma nova esperança. 1 Pedro 1, versículo 3, parte B, que diz que pela ressurreição de Cristo nós fomos gerados de novo pela ressurreição de Cristo. Por que gerados de novo? Simples. Nós fomos, todos, o ser humano foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe, né? Gerados como? Fisicamente, humanamente. E Cristo, pela sua ressurreição, consegue nos gerar de novo. Só pode gerar alguém quem tem vida, porque quem está morto não gera. E por que Cristo pode nos gerar? Porque Ele ressuscitou, então pode nos gerar espiritualmente. É a conversa, né, de Nicodemos. Esse é o novo nascimento. Exatamente, João capítulo 3. Ele pergunta: como faz para nascer de novo? Aí Jesus fala: da água e do Espírito de Deus. Então, está aí as 4 razões porque a doutrina da ressurreição é o pilar do cristianismo. Pastor, mas quantos tipos de ressurreição existem? Então, antes de responder essa pergunta, que é uma boa pergunta, eu preciso falar que a Bíblia afirma enfaticamente que todos hão de ressuscitar. Todos. No outro vídeo ficou um probleminha no gerador de caracteres, que eu citei Daniel 12:2 e ficou Daniel 2. Hoje nós vamos arrumar isso. Daniel 12:2 afirma isso. João 5:28 e 29 também. João 5:28 diz assim: e todos o ouvirão e sairão. E o 29 diz: e todos ressuscitarão. Nem todos terão o mesmo destino. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Mas fato é, todos hão de ressuscitar. Isso a Bíblia é enfática. Nesses 2 textos está comprovado. Tem outros, mas esses 2 textos já dá a total base para nós. Agora, respondendo à pergunta do Ney: quantos tipos de ressurreições há? 2 tipos. Ou quantas ressurreições são? Ah, você perguntou, né? Isso. Quantas ressurreições há? 2 ressurreições, na verdade. Essa aqui é a resposta certa. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Hoje nós podemos explicar com mais detalhes, porque na aula passada, no vídeo passado, nós não nos aprofundamos na explicação porque não daria tempo. Mas, hoje, nós conseguimos fazer isso. Vou explicar detalhadamente. A primeira ressurreição, que é a chamada ressurreição dos justos. Pastor, então só para o pessoal para entender o que o senhor está falando. Essa ressurreição não vai ser instantânea para todos, ou no mesmo dia, todos vão ressuscitar no mesmo dia? Não vai ser assim. Exatamente. Eu vou explicar agora. Essa primeira ressurreição, ela tem 4 grupos, em 4 fases diferentes. Por isso a pergunta foi oportuna. Então, 4 grupos em 4 fases diferentes. Tem um grupo que já ressuscitou, que é Cristo como primícia, ou seja, como o primeiro fruto,
da ressurreição, e os santos que com ele estavam. Aonde? No seio de Abraão e no paraíso, que é o mesmo lugar. Seio de Abraão e paraíso. Então, já houve um grupo que ressuscitou. Quando? Da ressurreição de Cristo, Mateus 27, 52, 53. No final da dispensação da lei e no início da dispensação da graça ou da dispensação da igreja. Então, ali houve a ressurreição dos santos que morreram antes de Cristo. Exatamente. É isso aí. Esse é o primeiro grupo, que já aconteceu, já ocorreu há 2000 anos, 2000 anos e 20, por aí. Né? Agora há um segundo grupo que vai ressuscitar, ainda, que ressuscitará. Qual é esse grupo? É os que dormem no Senhor após a ressurreição de Cristo até o arrebatamento. Quer dizer, os que morreram até agora. Os que dormem até agora. Os que dormem, né? E os que vão, se Jesus arrebatar hoje, os que dormiram até hoje, se passar, os que dormem no Senhor. Que é a ressurreição do justo, também chamada a ressurreição da igreja. Porque compreende o tempo da igreja. Que é desde a ressurreição de Cristo até o arrebatamento da igreja. É o segundo grupo. Tem o terceiro grupo, digamos, mas esse grupo, nós chamamos de grupo para ficar mais fácil para explicar. Na verdade, são duas pessoas. Basicamente, duas pessoas, que são as duas testemunhas do Apocalipse, que serão ressuscitadas no meio da grande tribulação. Apocalipse 11, versículos 11 e versículo 12. Esse é o terceiro grupo, as duas testemunhas, ok? Agora tem o quarto e último grupo da primeira ressurreição, para ficar bem claro. Então veja, Cristo como primícia, depois a igreja, no arrebatamento, no meio da grande tribulação, olha a linha do tempo, no meio da grande tribulação, e após a grande tribulação, após a vinda de Cristo com a igreja, descendo com a igreja, onde ele pisa os seus pés sobre os montes da oliveira, tem um grupo que são os mártires da igreja. Os mártires da grande tribulação, me perdoem, que são aqueles que foram degolados, decapitados durante a grande tribulação, mas não aceitaram a marca da besta, nem na testa, e nem nas mãos, e muito menos adoraram a besta. Então, quando terminar a grande tribulação, Cristo vem com a igreja, e esse grupo vai ressuscitar após a vinda de Cristo com a igreja. E é o quarto grupo que vai... Esses quatro grupos são quatro grupos de salvos. De salvos. Agora vem a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Nós vamos falar um pouco sobre ela, vamos terminar aqui. Não, os ímpios é a última ressurreição. É a segunda ressurreição e a última. Num grupo só, uma única vez, e também num tempo distinto. Também. Por quê? Porque é após o milênio. É após o milênio. Apocalipse 20, 4 e 5. O versículo 5 diz: e ainda restaram alguns mortos que não ressuscitaram. Somente depois que terminaram os 1000 anos, esses mortos são os ímpios, que é da segunda ressurreição, que os seus corpos vão ressuscitar, junto com a sua alma e o seu espírito que sai do Hades, o corpo sai da sepultura, comparece ao grande tribunal de Deus, o tribunal do trono branco, recebe a condenação e desce no lago de fogo e enxofre, que é a chamada segunda morte. Eles ressuscitam para cumprir a palavra que traduz de ressuscitar. Exatamente, mas essa ressurreição, num corpo de ignomínia, num corpo de vergonha, é para a condenação eterna. Quer dizer, até aí esse vídeo de hoje, nós não podemos estender mais, falamos apenas das duas, temos a introdução sobre ressurreição, falamos apenas das duas ressurreições, da primeira ressurreição com seus 4 grupos e da segunda ressurreição, amém? Próximo vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de ressurreição. Vamos continuar um pedacinho sobre isso ainda, amém? Deus abençoe a todos. Conectados na palavra.